Laís, estou pensando agora nas mães que estão em casa, que ouviram você falar da comunidade, ficaram alvoroçadas e agora ouviram o Vitor falar disso. Então, assim, gente, maravilhoso. Quando é que eu começo a desenvolver isso? Eu já preciso ter todas as minhas faculdades intelectuais plenamente desenvolvidas. Você falou que começou a ouvir falar de virtude da ordem aos 27 anos. Eu também, eu nem sei, acho que talvez até depois, sabe? E eu vejo como isso me fez falta antes. Sim. Quando que a gente começa a desenvolver as virtudes? Primeira pergunta. E segunda pergunta, sendo precocemente, porque eu acredito que essa seja a resposta, que virtudes que a gente desenvolve em cada uma das idades dos nossos filhos? Olha, virtude, no sentido pleno, como o Vitor falou, ela demanda a faculdade da razão, porque é o apetite intelectivo pelo bem. Então, é a vontade que se direciona para o bem. E a vontade é uma faculdade intelectual. Então, a gente precisa do intelecto. Quando a gente fala na educação dos filhos, para falar assim dessa questão do quanto antes, a gente não tem como falar antes ali da idade da razão, de uma educação nas virtudes propriamente dito. O que acontece? A gente vai formar a afetividade das crianças até lá. Então, a gente tem virtudes que a gente ensina pelos hábitos, pelas práticas. São comportamentos que a gente vai modular nas crianças para que elas, aos poucos, assimilem de modo reiterado aqueles hábitos e comecem a ter apreço pelo bem. Então, o apreço pelo bem, ele é antes afetivo e depois intelectual. Entendi. Então, a gente começa a achar bonito fazer determinadas coisas. Como a gente educa as crianças assim, né? Não faça isso, isso é feio. Isso. É tão bonito quando você agradeceu, quando você pediu desculpas. Que bonita a sua atitude. Então, a gente ensina as crianças pelo afeto. E quando a gente fala, isso é uma verdadeira educação pelo afeto. Não é uma educação que passa a mão na cabeça das crianças. A gente tem que reprimir aquilo que é reprimível e a gente tem que estimular aquilo que é louvável. Até porque repreender é um ato de amor. Repreender também. é um ato de amor, exatamente. Então, mas o afeto, o que é a afetividade? Ele está falando das faculdades humanas, né? Então, a nossa afetividade é aquela dimensão das emoções que está ali entre o corpo e as faculdades intelectuais. É algo que está no meio termo e que acompanha a gente para o resto da vida. E que a gente precisa, desde muito cedo, aprender a modular esses afetos, esses sentimentos. E aí vem o papel dos pais de acompanharem o desenvolvimento afetivo das crianças, desde cedo. E a gente funciona como se fosse essa faculdade que as crianças ainda não têm, que é a vontade. Por isso que se diz que os pais, nessa primeira infância, são a vontade auxiliar das crianças. E assim dá para entender, pelo que o Vitor explicou, que é a faculdade da vontade que se direciona para as atitudes boas, para a prática do bem. Só que como a criança não sabe, ela não tem essa capacidade de discernir, quem vai orientar as crianças são os pais. Então, os pais, eles precisam ter essa postura educativa intencional, de direcionar os filhos para o bem. E quais são as virtudes, né, que a gente ensina, que ordem, como é que a gente faz? O Vitor foi perfeito quando ele fez essa explicação, foi extremamente didático, porque quando ele fala, o que a gente primeiro faz? A criança, quando ela nasce, ela é o corpo ali. Ela tem, é claro que ela não é um animal, porque ela já tem a afetividade e tem o intelecto em desenvolvimento, ainda não está desenvolvido, mas ela está sendo intelectualmente estimulada, está se desenvolvendo cognitivamente. Mas o que ela tem é um corpo que a gente precisa ordenar no espaço e no tempo. Então, a primeira virtude que a gente vai infundir na criança, por meio das nossas atitudes e por meio da nossa modulação, é a temperança. Porque é a atitude ligada à moderação desses apetites, no caso do corpo. Então, a sensibilidade dela. Então, a moderação no uso das coisas, ensinar a criança a usar bem os seus objetos, usar adequadamente. Guardar as coisinhas. Guardar suas coisinhas, estar feliz porque está limpinha. Então, ajudar a criança a ter os seus hábitos de higiene. E a gente vai para os 4 hábitos básicos e relaciona com isso. Então, que é sono, higiene, alimentação e ordem. Então, a ordem, esse cuidado com o ambiente exterior, ele é algo que organiza a criança afetivamente e corporeamente. Então, ela ter o quartinho dela ordenado, organizado, essa noção de integridade, essa noção de harmonia, que ela vai, primeiro, sentir pela presença dela no espaço, pela educação que ela tem no lar. Então, por isso que é muito importante a maneira como a gente fala em casa com as crianças, o vocabulário que a gente usa, o tom da voz. Exatamente. Isso é nítido. Que seja um ambiente
sem bagunça, ou na medida do possível. Claro que a criança bagunça, mas vamos guardar os brinquedos, que não tem aquele excesso de coisas. Porque esse excesso de estímulo e de ruído visual, auditivo, isso tudo vai gerando uma desordem afetiva. A criança fica inquieta. E a gente está nesse momento justamente querendo o quê? Estabilizar esse monte de apetites que ela tem difuso. Então, a criança, nessa primeira fase, ela vai ser educada na temperança. Então, até os 6 anos, o nosso objetivo é infundir muito bem esses hábitos para que ela, quando ela comece a entrar na idade da razão, lá pelos 7, 8 anos, ela já tenha esse apreço pelo bom e pelo belo. E é muito engraçado, porque, assim, como a gente percebe que as crianças são sensíveis a isso? Então, a gente tem criança nas 2 faixas etárias, né? Então, o Inácio, ele é um menino extremamente sensível. E quando ele vê uma coisa bonita, assim, ele fala, olha, mamãe, uau, que lindo, que bonito. E são coisas singelas. Não são coisas, assim, que normalmente são feitas para agradar uma criança. Mas a beleza, ela é objetiva, a beleza se impõe. Então, a gente tem assinatura de flores em casa. E assim, e eu considero isso um grande investimento. E quando chegam as flores, todo mundo fica louco pelas flores. Uma coisa que a Isabel tinha, sabe o que ela gostava de fazer? Ela pegava arranjos de flores, colocava numa mesinha de centro e pegava livrinho de pintar. Mamãe, senta aqui comigo para pintar. Despertava nela um desejo pela arte. Era muito lindo isso. Ela ficava do lado da flor, admirando aquilo e queria de alguma forma reproduzir. Aí a gente vê o mimetismo da arte. Então esse amor pela beleza vai surgindo dessas coisas. Isso que você está comentando, um rápido parênteses, é tão verdade, porque isso acontece com a gente também, que somos adultos. A gente olha, por exemplo, uma estação de trabalho bagunçada. Eu não consigo nem começar. Exatamente. Eu não consigo trabalhar se não trava. tiver já as coisas no lugar, sei lá. Ou você tá com a cama bagunçada, umas roupas tudo jogadas. Eu não sei nem como é que vive. Eu sei que tem pessoas que vivem assim. Cara, eu não consigo nem transitar nesse ambiente. Eu fico nervoso, as ideias angustiado. ficam confusas. E a criança, ela começa a entrar na cultura pelas obras belas que o homem faz. E ela se acultura assim. Então, ela passa da animalidade para a humanidade por meio da cultura humana que lhe é apresentada. Então, quando a gente fala, o que é muito melhor, em vez de você falar assim para a criança, eu sempre procurei fazer isso, não mete a mão na comida, tira a mão, pede não sei o quê. Não, arruma a mesa bonitinha para a criança. A criança, ela naturalmente vai se comportar de outro jeito. É impressionante. Então, se você faz uma mesinha para a criança, você coloca um guardanapinho para ela colocar no colo, ela tem a loucinha dela, aquilo induz ela a se comportar de outra forma. Então, quando você oferece para a criança a beleza, a criança, é claro que ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de correção. Mas é muito menos, né? Muito menos. Ela é convidada a participar de algo de uma realidade em que ela está inserida, que é a humanidade. A criança, ela tem que ser inserida numa humanidade que está nela. Entende? Não sei se vocês conseguem